A Gabriela Cleto Andrade, ela é psicóloga clínica, graduada pela PUC e pós-graduanda em psicologia analítica pela Unibrasil. Gabi, é com você. Boa tarde, gente. Bom, se der algum problema na internet, acho que é para estar tudo bem, mas vocês me cortem, daí me avisem. Bom, eu vim falar hoje para vocês sobre ativismo nas redes sociais, que, né, à medida que ele foi ganhando forma, apareceram outros nomes também, como ativismos de sofá, ativismo digitais, etc. Mas, primeiro de tudo, eu queria reforçar 2 cuidados que eu vou tentar ter nessa fala, que acredito que ao longo, né, da apresentação vocês vão entendendo melhor por que eu quis reforçar esses 2 pontos agora no começo. O primeiro é que eu vou tentar sempre usar a primeira pessoa do plural, né? Porque a ideia realmente é criticar, mas também não me tirar disso tudo, porque a ideia é falar de uma estrutura social que estamos todos inseridos. E ao longo do processo que eu fui fazendo essa fala, assim, eu me deparei muito com vários comportamentos. As redes sociais me atrapalharam muito em alguns processos e, enfim, né, acho importante a gente se colocar como um todo. E o segundo é que eu vou tentar fazer uma fala que não seja acelerada, né? Às vezes a ansiedade deixa a gente falando rápido, mas eu vou tentar reduzir um pouco o ritmo para a gente desacelerar um pouco esse momento, esse tempo que a gente está tirando para falar sobre isso, que vai ser contrário a tudo que eu vou trazer daqui para frente. Bom, e acredito que a minha fala, né, falar um pouquinho sobre como ela foi organizada, a ideia é falar sobre 3 conceitos principais, que é a Sociedade da Transparência, do Byung-Chul Han, o livro A Alma Precisa de Tempo, da Verena Cash, e o conceito de complexo cultural, do Singer e do Kimball. E assim, acho importante reforçar também que eu não tenho pretensão nenhuma de chegar a respostas, né? O meu título foi uma pergunta e vamos ficar com perguntas, porque eu acho muita prepotência eu querer fechar alguns assuntos. E, enfim, né? Por que eu decidi falar sobre esse tema, então? Porque cada vez mais, né, a gente reforça a importância da militância, do protesto, de ir às ruas, principalmente devido a catástrofes políticas que aconteceram e estão ainda acontecendo e acredito que ainda irão acontecer devido a esse atual governo. Mas a interação social, hoje em dia, não está mais voltada a esse ambiente da rua, né? A divulgação de informações, a formação de movimentos políticos não está mais fechada desse mundo externo, da rua. Agora a gente tem esse novo fenômeno, né, das redes sociais, onde ela se tornou o nosso grande centro de convivência, em que a gente interage, ao mesmo tempo que a gente interage socialmente, a gente se intera de notícias, a gente divulga nosso próprio trabalho, tanto é que esse evento foi muito divulgado pelo Instagram também, e além de comprar todo tipo de produto que a gente possa imaginar. Enfim, por isso eu decidi trazer o conceito da sociedade da transparência do Byung-Chul Han. Ele fala de um tipo de sociedade que é permeada pelas redes sociais, em que se valoriza uma hipercomunicação, uma hiperatividade, uma hiperprodução, uma hiperaceleração. Mas para que a comunicação atinja essa velocidade máxima desejada, não pode existir ambivalências, não pode existir informações diferentes daquelas consumidas pela massa digital. Porque qualquer tipo de alteridade vai desacelerar essa hipervelocidade da comunicação que as redes sociais prezam, que essa sociedade da transparência preza. Então, para que se possa manter essa hiperaceleração, é preciso tornar as informações transparentes, segundo o Byung-Chul Han. E o que seria torná-las transparentes? Seria deixar os conteúdos rasos, tirar qualquer tipo de profundidade que possa surgir sobre suas possíveis interpretações sobre os conteúdos que estão, né, sendo passados, da maneira que se encaixem da forma mais rápida possível nessa dinâmica do capital e da comunicação das redes, em que precisamos ser bombardeados com o maior número de informações possíveis no menor tempo.
Bom, um bom exemplo disso, muito claro, aqueles vídeos, né, que tem alguém apontando no ritmo da música para um monte de informação que aparece na tela, que são tão rápidos que se a gente quiser realmente acompanhar todas essas informações, a gente precisa repetir o vídeo umas 2 vezes, pelo menos. E mesmo assim, o tempo que a gente gasta com isso não deve contabilizar, sei lá, 45 segundos do nosso tempo, né, do nosso dia. Então, para manter essa aceleração, é preciso retirar ao máximo a complexidade dessas informações que estão sendo passadas. Porque toda complexidade vai retardar a comunicação, pois exige uma reflexão, um reconsiderar, um repensar, e só com essa desaceleração que será possível criar experiências transformadoras. Mas para isso é preciso de tempo, que as redes sociais não nos proporcionam e nem querem nos proporcionar. Agora, ao pensarmos no ativismo político como uma demanda transformadora que exige uma transformação, como ele se encaixaria nessa estrutura das redes sociais que exige a retirada de toda a complexidade e profundidade para o seu funcionamento? E mesmo assim sem perder o seu valor político. Bom, a gente sabe que as organizações políticas precisaram se encaixar na dinâmica das redes sociais para chamar atenção, para divulgar as suas demandas e pautas. E as redes sociais podem sim ser aliadas dos movimentos. Quando essas postagens na internet são um chamado para ação, e não um fim em si mesmo, né? Não uma postagem por postagem apenas. Mas com a horizontalização do discurso, provocada por essa amplitude que a internet oferece, em que qualquer um pode ter espaço para falar de suas demandas e de suas próprias opiniões, muitas pautas políticas, que até então eram coletivas, migraram para o âmbito pessoal, resultando então numa descentralização e numa autonomia das lutas políticas. Eu não estou dizendo sobre o slogan pessoal é político, né, que a gente vê muito no movimento feminista, que fala como a vida pessoal, por exemplo, das trabalhadoras domésticas, da mulher que sai sozinha à noite, que mesmo sendo pessoais, elas são pautas políticas por tratarem de uma estrutura sexista, de uma exploração, de uma violência que existe por trás de tudo isso. Tá, mas então, essa autonomia e essa descentralização, devido a isso, hoje não necessariamente a gente associa pessoas que são envolvidas politicamente a movimentos políticos. Muitas delas falam por si sós em suas redes sociais e a gente consome, né? A gente continua consumindo esse conteúdo, só que agora de uma maneira individualizada e personificada, na forma de uma pessoa. Bom, e com a perda desse caráter público, cria-se então um vazio, em que se derramam as intimidades e as instâncias privadas. Porque até mesmo as figuras públicas, elas não são mais avaliadas apenas por suas ações políticas. Agora o interesse está voltado para a publicização da própria pessoa, porque a moeda das redes sociais é a exposição mais transparente possível, onde a gente precisa expor mais e mais. Então, apenas o meu lado público, ele não vai ser suficiente. Eu preciso expor também a minha privacidade, a minha intimidade. Um exemplo claro dessa dinâmica, né, dessas figuras tornando, as figuras públicas se tornando essa personificação pessoal, foi quando o ministro da Educação, Milton Ribeiro, ele publicizou em seu Twitter o tema oficial da redação do Enem 20 minutos antes da publicação no Twitter oficial do Ministério, o que fez com que muitas mídias de jornais e emissoras divulgassem que o ministro da Educação, Milton Ribeiro, divulgou o tema da redação, e não o Ministério da Educação. Então, para além da publicização do Enem, pergunta-se por que não usar o perfil oficial do MEC? Nessa sociedade da transparência, então, as fronteiras entre o Ministério como uma instituição e o ministro como pessoa tornam-se um tanto borradas, né? Porque a instituição, o Ministério, vai estar ali sem esse ministro. Mas, né, ele não está ali sem a instituição. Mas é a figura dele que precisa ser exposta. Sobre isso, Bill Churra também afirma que a sociedade da transparência é também uma sociedade positiva, em que cada sujeito torna-se seu próprio objeto propaganda.
em que seu valor está diretamente ligado à sua exposição. Só que o excesso de exposição transforma tudo em mercadoria, pois esse é o capital dessa plataforma. Seu produto é a exposição e a transparência. Logo, a militância de Instagram, militância das redes sociais, torna-se, então, um produto das redes sociais, quando age apenas nessa exposição rasa e rápida de postagens, tornando-se apenas uma mercadoria nesse mercado de exposição, dentro dessa sociedade da transparência. Além disso, a transparência exigida por essas redes sociais não surge de uma fonte de luz iluminadora, que nos faz enxergar melhor, mas sim de uma luz que deixa tudo transparente, que penetra tudo, que atravessa. E o que consegue ser totalmente atravessado, transparente, é o vazio. Por isso, os conteúdos tendem a cada vez mais se esvaziar para manter a máxima velocidade exigida por essas plataformas. Mas e aí o que é contraditório é que o que a política pede é justamente o contrário disso tudo, né? Ela exige um agir estratégico que é próprio de uma esfera reservada. Ela não pode ser totalmente expositiva e transparente, senão ela iria se paralisar. Porque, segundo Bill Churran, a total transparência despolitiza os espaços. E ele fala isso porque são espaços despolitizados, pois a transparência não admite a profundidade, a complexidade, a contradição, nem a negatividade. E o que seria então da política sem tudo isso? Sem esse contraditório, sem a negação, sem se fazer política, né? Bom, além do excesso de exposição nos transformar em mercadorias, como foi dito, quando a gente se expõe da maneira mais transparente possível, nós mesmos nos colocamos na dinâmica de controle que Bill Churran chamou de panóptico digital. Ao reformular o conceito de panóptico proposto por Foucault, o autor propõe que no mundo digital não há mais uma instância onipotente vigiando os demais. Agora somos todos vigiados por todos. Ao mesmo tempo em que eu me exponho e sou vigiado, eu também vigio outras pessoas que se expõem. Como exemplo disso, há o famoso cancelamento, né? Em que os próprios usuários, à medida que vão se expondo, se desnudando e publicizando a si mesmos, estão expostos à avaliação dos demais usuários. Só que ao mesmo tempo em que o sujeito explora, ele também é explorado. Então, ao nos expormos livremente ao olhar panóptico das redes sociais, a gente acaba num lugar de autoexploração. E essa autoexploração é muito mais eficiente do que uma exploração do outro, pois esta acompanha também um sentimento de liberdade. Não falsa liberdade, mas de uma liberdade. Talvez a gente possa até dizer que o cancelamento é uma maneira rápida de tentar eliminar qualquer contradição ou oposição ao pensamento político de um grupo. E se seguirmos esse caminho, podemos pensar também que o panóptico digital é guiado, então, principalmente pelos complexos culturais. Visto que os complexos culturais representam uma necessidade de pertencimento e identidade presentes em um grupo específico, em que seus integrantes são vistos como iguais. Por isso, esses complexos operam conforme a expectativa de seu grupo. E acabam compartilhando, então, esses mesmos sentimentos, pensamentos, e que são passados por meio do que é chamado de narrativas fantasmas, em que um grupo vai passando de forma não tão consciente, não tão explícita, mas vai passando toda essa bagagem desse grupo para gerações futuras. E é claro que esses complexos, à medida que vão acompanhando esses grupos, eles vão se transformando junto, né? Que é o princípio de um complexo, que não é nada estagnado, né? E na maioria das vezes eles atuam sim de forma inconsciente, principalmente por eles serem complexos que também agem de forma autônoma, que possuem a gente. Bom, esse comportamento forma então uma polarização. Há uma polarização do nós contra, né, versus eles. Então, tudo que corresponde ao grupo que eu pertenço é facilmente acolhido, é facilmente aceito.
Mas tudo que vai se diferenciando desse nós, que se caracterizam eles, é muito mais fácil ser rejeitado, ser afastado ou até visto com maus olhos. Bom, e o que acontece com as coisas que são rejeitadas pelo ego? Tornam-se sombra. E no caso do complexo cultural, tornam-se uma sombra coletiva, né? Desses grupos sociais tornam uma sombra coletiva. E quando ela não é assimilada, ela pode ser expressa por meio ou da constelação do ego, em que o ego acaba reproduzindo aspectos da própria sombra em alguns comportamentos, ou até em projeções. Então, muitas vezes, quando a militância não se avê com a sua própria oposição, presente principalmente na sua sombra, ela é facilmente projetada em qualquer um que se diferencie do pensamento do grupo, como é o caso do cancelamento. E essa é uma dinâmica muito utilizada pela sociedade da transparência, já que para manter sua hiperaceleração e sua hipercomunicação, é preciso que haja uma uniformização de seus usuários, que com a ajuda dos algoritmos nos deixam compenetrados nos conteúdos que são alinhados aos nossos pensamentos, ao nosso grupo social, o que só é possível porque a gente está se expondo cada vez mais. Tanto é que quantas vezes a gente não percebeu, não parou e percebeu que alguns conteúdos de algumas pessoas ou páginas que a gente segue só deixaram de aparecer para a gente não recebe notificação, a gente não vê o que está sendo postado, e só porque a gente não interagiu o suficiente com essas páginas, que fez com que a plataforma afastasse isso dos nossos olhos. Você não precisa ver isso, já que você não interagiu o suficiente. Então, não existe uma conexão entre você e essa coisa e vamos afastar. Além disso, né, quantas vezes a gente não viu, né, falando de complexos culturais e dessas projeções, quantas vezes a gente não viu um rechaçamento sendo feito por grupos sobre ideias ou sobre pessoas que destoam dos ideais compartilhados por esse grupo? Outro exemplo disso é quando a gente, né, fica postando, faz postagens de afirmação sobre a nossa própria opinião política, mesmo sabendo que a maioria do público-alvo já possui esse mesmo posicionamento. A gente pode dizer que muitas vezes a gente pode estar querendo reforçar o nosso pertencimento a esse grupo. E aí eu não estou falando tanto, eu falo tanto da direita quanto da esquerda, assim, não quero fazer essa distinção agora, por não achar relevante para o objetivo que eu quero alcançar com essa fala. Bom, e esse tipo de comportamento, principalmente do cancelamento, né, e dessas posturas de pertencimento ao grupo, de reforçamento ao pertencimento de grupo, elas podem servir também como uma maneira de manter os próprios integrantes desse grupo agindo sempre de acordo com os pensamentos e comportamentos característicos deles. Talvez com medo de receber esse mesmo rechaçamento, ou de ser excluído desse grupo. Eu mesmo já me peguei de, preciso me posicionar sobre um assunto, senão vão achar que eu concordo com isso, ou que eu não me importei com isso, para reforçar meu pertencimento a esse grupo. E esse tipo de comportamento, desculpa. Então, a questão que fica sobre essa questão do complexo cultural e, né, desse esvaziamento dos conteúdos, qual é o valor, qual é a função desse fazer política, né, sendo cada vez menos complexa, cada vez mais rápida, para principalmente um grupo que já concorda com a gente? Para complementar essa questão, a gente pode destacar outra característica da sociedade da transparência, que é ser também uma sociedade positiva. E não positiva no sentido de, não necessariamente feliz, né? Mas em sentido de não admitir qualquer sentimento que eu negue. Isso inclui também sentimentos negativos. E tudo que é diferente desse conjunto de ideias e crenças presentes nos complexos culturais são vistos como negativos. Tanto é que nas redes sociais só existe o botão de like. Não existe, e provavelmente não existirá, o botão de dislike. Por quê? Porque o veredito dessas plataformas é o que me agrada. E isso acontece, pois o like, ele conecta as pessoas de forma muito mais rápida do que o dislike.
E como já dito antes, o valor dos conteúdos são medidos pela hiperaceleração das trocas de informações e a negatividade vai retardar esse processo. Com isso, as redes sociais não corroboram para a possibilidade até de darmos formas aos sentimentos de dor e sofrimento, ou até de sentimentos de angústia por ver algo que a gente não concorda, ou por ver pessoas diferentes da gente. Assim como imagens quase sempre explícitas, né? Que Bill Churran destaca essa ideia do olhar pornográfico, em que as coisas precisam ser mais desnudas possíveis, mais explícitas possíveis, mais transparentes, e é o contato direto do nosso olhar com a imagem, né, uma questão dura para a gente não precisar ter tempo de refletir, de ter ambivalências, de pensar em possibilidades, de interpretações. E quantas vezes essas imagens explícitas, né, de sofrimento, acabam impactando pouco a gente, né? Muitas vezes elas se transformam em apenas mais um conteúdo que a gente consome ao longo do dia, pois as redes sociais não nos dão esse tempo necessário que a gente possa digerir essas imagens, porque não é esse o objetivo deles. Não é isso que eles prezam. Entretanto, é importante enfatizar que a negatividade, né, a oposição, a dualidade é o que nutre a nossa alma, que dá vida à nossa psique. Nossa psique é composta pela dualidade, né, pelos opostos. E a sombra é um bom exemplo disso tudo, né, como foi dito antes, já que ela é constituída por tudo aquilo que é negado pelo ego. Ou seja, representa uma negativa, que não necessariamente precisa ser algo ruim, mas algo negado, por alguma razão. E se pensarmos que atualmente a persona que a gente acaba expondo nas redes sociais tem um destaque muito grande, tem um valor muito grande, já que muitas vezes esses espaços representam os centros de interações mais fortes que a gente tem em nossas vidas. Então, quanto mais identificado o ego estiver com essa persona, mais o seu senso de individualidade estará ligado à sua sombra. Logo, para que seja possível buscarmos um desenvolvimento pessoal, é preciso que também haja um confronto com a nossa sombra, com nossas negatividades, né? Tudo que foi negado, com as nossas oposições. Ou seja, para que a gente consiga atingir um desenvolvimento em nós mesmos, incluindo no âmbito da política, a gente precisa voltar nossa atenção às nossas negatividades, né? Essa contradição, as dualidades que estão presentes nos diversos deuses que habitam a nossa psique. A gente precisa de alma. E isso tudo vai contra o que a sociedade da transparência nos exige, porque isso tudo vai desacelerar todo esse processo de consumo, de comunicação, que é seu valor, que é seu capital, né? Então, para buscarmos ações políticas que sejam realmente transformadoras e que causem impacto e que sejam ações repletas de alma, a gente precisa de um contato com os nossos sentimentos, com o nosso corpo, com a nossa psique e até com os outros. Os outros, não os outros iguais a mim, os eles, né? E tudo isso exige um tempo principalmente menos acelerado. E segundo Verena Cast, a nossa alma é a nossa parte viva, é o que nos mantém vivos. E a aceleração da nossa vida pode levar a uma marginalização dessa alma, o que deixará a nossa vida mais fria e operacional. Tudo aquilo que é oferecido pelas redes sociais. Principalmente quando ela exige esse excesso de transparência e hiperaceleração. A gente acaba se tornando funcional apenas para esse sistema, para essa dinâmica. Mas a gente também não pode esquecer que não é o nosso ego que dita as demandas do tempo da nossa psique, né? Do nosso ser. A nossa psique tem o seu próprio tempo, tem suas próprias demandas, e se não aprendemos a ouvi-las e respeitá-las, elas vão encontrar outra maneira de se impor, que provavelmente vai ser na forma de sintomas. Não é à toa que atualmente a gente é uma sociedade muito sintomática. Por isso, a gente precisa fazer constantemente uma manutenção desse equilíbrio entre as necessidades do mundo exterior, que nos demanda uma hiperaceleração, e as exigências do mundo interior, que possui outro tempo, um tempo muito menos acelerado.
Então, para que a gente consiga fazer uma ação política, né, um fazer política que tenha alma, que tenha vida, a gente precisa dar alguns passos para trás. Bom, claro que eu não pretendo, né, afirmar aqui que a gente abandone as redes sociais, que a política não entre nesses espaços, que eu acho até impossível, né, visto o quanto a gente já está submerso nessa atmosfera. Mas a minha ideia foi que a gente critique essa dinâmica, né? Que a gente tá inserida, a gente acaba se comportando de algumas ações, tanto para pertencer ao grupo mesmo, tanto para, sei lá, se expor mesmo para ver o meu trabalho, ou para o que seja, né? Mas que a gente faça isso de forma mais consciente, né? Que a gente não seja tão levado por essa dinâmica. Então, a minha ideia foi tentar trazer um pouco mais de luz, e uma luz que tenha como objetivo, e não tenha como objetivo a transparecer, né? Nem desvaziar nada, chegar a alguma conclusão, mas sim de tornar as coisas um pouco mais visíveis, né? Uma luz iluminadora. E assim, se eu conseguir despertar pelo menos uma dúvida em alguém, né, uma crítica sobre o nosso consumo e como a política, como a gente acaba agindo politicamente nas redes sociais, já estou satisfeita. E, bom, para terminar a minha fala, como eu disse, não queria trazer nenhumas respostas, então quero terminar com uma pergunta, que é a mesma do título, né, que eu escolhi para a apresentação. Então, será que a utilização das redes sociais, né, para um fazer político, e principalmente para ações que acabam ficando só nessa plataforma, será que elas contribuem realmente para reformular, né, a militância, a política, devido à sua horizontalização do discurso, que é necessária, sim, para uma transformação, que a gente não pode ter só uma figura de autoridade, mas... Ou será que tudo isso que foi dito, que toda, né, a política, do jeito que está sendo tratada nas redes sociais, ela apenas enfraquece a luta? Enfim, é isso, gente. Quero agradecer, né, todos vocês por estarem aqui ouvindo, agradecer o convite, que foi ótimo estar do lado, né, dessas pessoas que eu admiro tanto tempo falando, e enfim, é isso, gente. Obrigada.